Existe um tipo de vídeo que você já assistiu dezenas de vezes. O título promete que a ciência finalmente confirmou aquilo que as avós sempre souberam. As primeiras frases constroem suspense. A lista começa. E você percebe, a uma certa altura, que nenhuma das afirmações tem fonte, que os estudos mencionados não têm autor nem periódico, que a palavra cientistas aparece repetidamente sem que nenhum cientista seja jamais nomeado. Você foi entretido. Não foi informado. Este vídeo é diferente. E a diferença vai ser desconfortável em alguns momentos, porque a verdade sobre práticas capilares populares é mais complicada do que qualquer lista de 25 itens consegue capturar honestamente. Algumas práticas que você provavelmente acredita que funcionam têm pouca ou nenhuma evidência que as sustente. Algumas que você talvez tenha descartado como mito têm pesquisa real por trás. E algumas que a indústria cosmética vendeu como inovação científica são versões embaladas de conhecimento que existia há séculos sem precisar de patente. O que vou fazer aqui é examinar 25 práticas capilares populares, perguntar o que a pesquisa real encontrou sobre cada uma delas, e ser honesto sobre o que sabemos, o que suspeitamos com base em mecanismo plausível mas sem confirmação robusta, e o que simplesmente não tem suporte suficiente para ser recomendado com confiança. Não existe cientista que proibiu essas práticas e depois as reabilitou dramaticamente. O que existe é pesquisa que avança de forma lenta, financiada principalmente por quem tem interesse comercial nos resultados, e um conjunto crescente de estudos independentes que começam a examinar práticas populares com metodologia séria. Vamos ao que encontraram. A primeira prática é a massagem do couro cabeludo. O veredicto da pesquisa é positivo e razoavelmente sólido. Um estudo japonês publicado em 2016 no periódico Eplast acompanhou homens saudáveis que realizaram massagem padronizada do couro cabeludo por 4 minutos diários durante 24 semanas e encontrou aumento mensurável na espessura dos fios, avaliada por fototricograma, ao final do período. O mecanismo proposto é duplo. O estímulo mecânico aumenta transitoriamente o fluxo sanguíneo local, e a deformação mecânica das células da papila dérmica ativa vias de sinalização associadas à expressão de genes de crescimento folicular. Um estudo americano de 2019 publicado no periódico Dermatology and Therapy replicou resultados similares com participantes que reportavam queda de cabelo. A limitação desses estudos é o tamanho amostral pequeno e a ausência de grupo controle robusto em alguns casos. Mas o mecanismo é biologicamente plausível e o risco é zero. Esta é uma das práticas com melhor relação entre evidência disponível e custo de adoção. A segunda prática é o enxágue final com água fria. O veredicto é plausível mecanicamente, mas sem estudos clínicos robustos específicos para cabelo. O que sabemos com certeza é que as escamas da cutícula capilar, que são estruturas proteicas sobrepostas como telhas, se contraem com temperatura mais baixa e se expandem com temperatura mais alta. Isso foi demonstrado por microscopia eletrônica. Um fio com cutícula mais compacta reflete a luz de forma mais uniforme e tem menor coeficiente de atrito, o que se traduz em brilho e menor embaraçamento. O que não temos é um estudo clínico randomizado que meça isso em condições controladas. A prática tem base física sólida, tem custo zero e tem risco zero. Adotá-la com base no mecanismo é razoável mesmo sem ensaio clínico. A terceira prática é o óleo de alecrim para crescimento capilar. O veredicto aqui é genuinamente interessante. Um estudo iraniano publicado em 2015 no periódico Skimed comparou diretamente o óleo essencial de alecrim com minoxidil a 2% em 108 participantes com alopecia androgenética leve a moderada durante 6 meses. Os resultados mostraram contagem de fios comparável entre os dois grupos ao final do período, com o alecrim produzindo significativamente menos coceira no couro cabeludo do que o minoxidil. O mecanismo proposto envolve o ácido rosmarínico e o carnosol, que tem atividade vasoativa e anti-inflamatória documentada in vitro. As limitações do estudo incluem tamanho amostral modesto e ausência de placebo verdadeiro, já que o cheiro do alecrim torna o cegamento difícil. Um segundo estudo de 2022 publicado no Phytotherapy Research confirmou resultados positivos para a aplicação tópica. Esta prática tem a pesquisa mais robusta entre todas as ervas estudadas para crescimento capilar. A quarta prática é o óleo de cocô como pré-lavagem. O veredicto é positivo e bem fundamentado.
Uma pesquisa publicada no Journal of Cosmetic Science em 2003 por pesquisadores indianos comparou a penetração do óleo de cocô, do óleo mineral e do óleo de girassol no fio capilar usando marcadores radioisotópicos. O óleo de cocô foi o único que penetrou significativamente a haste capilar, reduzindo a absorção de água durante a lavagem e consequentemente a perda de proteína por entumecimento. O mecanismo é a compatibilidade química do ácido láurico com a queratina e o baixo peso molecular do óleo de cocô que permite penetração. A ressalva importante é que este benefício se aplica à aplicação pré-lavagem, não à aplicação pós-lavagem, e diz respeito ao fio, não ao couro cabeludo, onde o alto índice comedogênico do cocô pode ser problemático para alguns perfis. A quinta prática é a água de arroz fermentada como enxágue. O veredicto é promissor, mas baseado em evidência ainda preliminar. O ingrediente ativo mais estudado é o inositol, um composto da família das vitaminas B presente no arroz e concentrado pela fermentação. Um estudo publicado pelo grupo de pesquisa da L'Oréal, o que implica interesse comercial que deve ser considerado ao avaliar os resultados, demonstrou que o inositol penetra o fio capilar e reduz a tensão superficial, melhorando a maleabilidade e a resistência à quebra por atrito. O inositol foi posteriormente incorporado a linhas de produtos comerciais, o que é uma forma de validação industrial mesmo que não seja independente. A prática de fermentar a água de arroz por 24 horas em temperatura ambiente e usá-la como enxágue final tem base razoável e custo negligenciável. A sexta prática é escovar o cabelo 100 vezes por dia. O veredicto é parcialmente verdadeiro e parcialmente mito, e a distinção importa. A escovação com cerda natural em cabelo seco distribui o sebo do couro cabeludo ao longo do comprimento do fio, o que é genuinamente benéfico para quem tem cabelo longo e produção sebácea normal. Isso é mecanicamente óbvio e não requer estudo clínico para ser compreendido. O problema é que sem passadas de escova em cabelo úmido, em cabelo quimicamente tratado, ou com escovas de cerdas inadequadas causa dano mecânico cumulativo mensurável. Estudos de microscopia eletrônica mostram levantamento progressivo das escamas da cutícula com escovação agressiva. O número 100 é arbitrário. O tipo de escova, o estado do cabelo e a técnica importam mais do que a quantidade. A sétima prática é o vinagre de maçã como enxágue. O veredicto é mecanicamente plausível com evidência indireta. O pH do cabelo saudável e do couro cabeludo é entre 4 e 5,5. O pH dos shampoos convencionais é entre 6 e 8. A lógica de usar um enxágue ácido para restaurar o pH após a lavagem alcalina é quimicamente sólida, e o vinagre de maçã diluído tem pH compatível com essa função. Não existe estudo clínico randomizado específico para vinagre de maçã e saúde capilar com metodologia robusta. O que existe é compreensão química clara do mecanismo e ausência de risco em diluições adequadas de uma parte de vinagre para 4 a 8 partes de água. A oitava prática é o óleo de rícino para crescimento. O veredicto é decepcionante para quem acredita nessa prática. O óleo de rícino é extraordinariamente popular em comunidades de cuidado capilar natural, especialmente para crescimento de sobrancelhas e cílios além do cabelo. O ácido ricinoleico, seu composto ativo principal, tem de fato atividade anti-inflamatória demonstrada in vitro e mostrou inibição da prostaglandina D2 em estudos celulares, o que é relevante porque a prostaglandina D2 está associada à inibição do crescimento folicular. O problema é que o óleo de rícino tem viscosidade tão alta que sua penetração transdérmica quando aplicado puro é praticamente nula. A molécula não chega onde precisa chegar. Os benefícios anedóticos que as pessoas relatam podem ser parcialmente explicados pelo efeito oclusivo que reduz a perda de umidade do fio, criando aparência de mais volume e brilho, e possivelmente pelo efeito placebo de uma prática consistente. O potencial terapêutico da molécula ativa existe, mas a formulação pura não entrega essa molécula onde ela precisaria agir. A nona prática é a proteção noturna com lenço de cetim ou fronha de seda. O veredicto é positivo e bem fundamentado em física básica. O coeficiente de atrito entre o fio capilar e o algodão convencional é significativamente maior do que entre o fio e o cetim ou a seda. Durante o sono, o movimento da cabeça sobre o travesseiro cria atrito repetido sobre os fios, especialmente nas regiões da nuca e das têmporas, que são justamente as regiões onde muitas mulheres notam maior quebra e emaranhamento. Estudos tribológicos, que estudam o atrito entre superfícies,
confirmam a diferença de coeficiente de atrito entre esses tecidos. Não é um estudo de crescimento capilar, mas o mecanismo de redução de quebra mecânica é sólido. O custo de uma fronha de cetim é baixo e o benefício é imediato e perceptível. A 10ª prática é o jejum intermitente para a saúde capilar. O veredicto é complicado e merece honestidade especial. O jejum intermitente tem pesquisa robusta sobre seus efeitos metabólicos, especialmente sobre sensibilidade à insulina, inflamação sistêmica e autofagia celular. Todos esses mecanismos têm relevância teórica para a saúde folicular. A autofagia, que é o processo de reciclagem celular estimulado pelo jejum, foi estudado especificamente no contexto folicular por pesquisadores japoneses que demonstraram seu papel na regulação do ciclo capilar. Mas existe o outro lado. Restrição calórica intensa e jejuns prolongados podem causar eflúvio telógeno, que é a queda difusa causada por estresse metabólico. A linha entre o jejum como modulador positivo e o jejum como estressor que precipita a queda individual e depende de múltiplos fatores. Esta é uma prática que requer acompanhamento profissional e não deve ser adotada com base em conteúdo de vídeo. A 11ª prática é a inversão da cabeça para crescimento capilar. O veredicto é que o mecanismo existe, mas o efeito é provavelmente modesto e temporário. Quando você inclina a cabeça abaixo do nível do coração, a pressão hidrostática aumenta o fluxo sanguíneo para a região cefálica, incluindo o couro cabeludo. Isso é fisiologia cardiovascular básica e não é controverso. O que é controverso é se esse aumento transitório de fluxo sanguíneo tem impacto mensurável e duradouro no ciclo folicular. Não existe estudo clínico que tenha medido isso com metodologia adequada. O mecanismo é real, o efeito sobre o crescimento capilar a longo prazo é incerto. A 12ª prática é o uso de pentes de dentes largos em cabelo molhado. O veredicto é inequivocamente positivo e não requer estudo específico para ser sustentado. O cabelo molhado está com as ligações de hidrogênio da queratina temporariamente enfraquecidas pela água, tornando-o mais elástico, mas também mais vulnerável à deformação mecânica permanente e à quebra. Um pente de dentes largos aplica força distribuída sobre maior número de fios simultaneamente com menor pressão por fio. Uma escova de cerdas finas ou um pente de dentes finos aplicados com força em cabelo molhado concentra força em pontos específicos, criando tensão localizada que excede o limite elástico do fio molhado. A física é clara. Esta prática protege o fio de dano mecânico real. A 13ª prática é o consumo de colágeno hidrolisado para cabelo. O veredicto é positivo para unhas e pele com evidência mais robusta, e positivo mas menos conclusivo para cabelo especificamente. O colágeno hidrolisado fornece glicina, prolina e hidroxiprolina, aminoácidos abundantes no colágeno que forma a bainha folicular e a derme perifolicular. Estudos como o publicado no Journal of Cosmetic Dermatology em 2019 mostraram melhora na qualidade do cabelo com suplementação de colágeno, mas muitos desses estudos são financiados pela indústria de suplementos. O mecanismo é biologicamente plausível. A evidência independente ainda é limitada. A 14ª prática é evitar o shampoo com lauril sulfato de sódio. O veredicto é que a preocupação tem base científica, embora o nível de alarme em torno do ingrediente frequentemente exceda o que a evidência justifica. O SLS é um tensoativo aniônico com alto potencial irritativo documentado, e seu papel como perturbador da barreira lipídica do couro cabeludo é estabelecido em dermatologia. Para pessoas com couro cabeludo sensível, com dermatite seborreica, com psoríase ou com pele madura e produção sebácea reduzida, a substituição por tensoativos anfóteros mais suaves como cocoamidopropilbetaína é uma decisão com suporte científico legítimo. Para pessoas com couro cabeludo saudável e sem sensibilidade, o impacto é menos claro. A 15ª prática é o alho aplicado diretamente no couro cabeludo. O veredicto é que o mecanismo é real, mas a aplicação prática é problemática. A alicina do alho tem atividade antifúngica documentada contra a malacesia, atividade antimicrobiana ampla e propriedades vasoativas. Um estudo turco publicado em 2007 no periódico Phytotherapy Research mostrou que gel de alho potencializou os efeitos do betametasona tópica em participantes com alopecia areata.
O problema é que a aplicação de alho cru sobre o couro cabeludo em concentrações relevantes causa irritação química real, especialmente em peles sensíveis, e a alicina é instável e se degrada rapidamente após o corte ou esmagamento do alho. O potencial terapêutico existe, mas a formulação de aplicação tópica doméstica é difícil de controlar adequadamente. A 16ª prática é reduzir a frequência de lavagem do cabelo. O veredicto é positivo para a maioria dos tipos de couro cabeludo quando feito de forma gradual. A hiperprodução sebácea em resposta à remoção frequente do sebo é um mecanismo documentado em dermatologia. O couro cabeludo adapta sua produção sebácea ao padrão de remoção ao qual é submetido repetidamente, e reduzir gradualmente a frequência de lavagem permite que o couro cabeludo recalibre sua produção para um nível mais equilibrado. O período de adaptação é real e pode ser desconfortável por 2 a 4 semanas. Para pessoas com dermatite seborreica ativa ou com malacesia em desequilíbrio, essa abordagem requer orientação médica específica. A 17ª prática é a máscara de banana para hidratação. O veredicto é decepcionante. A banana é rica em potássio, vitaminas do complexo B e amido, todos nutrientes com relevância para a saúde quando ingeridos. Mas o fio capilar é tecido morto que não absorve nutrientes no sentido metabólico. O que a máscara de banana pode fazer é depositar amido e compostos umectantes sobre a superfície do fio que temporariamente aumentam a maciez e o peso do cabelo. O problema prático é que partículas de banana frequentemente ficam retidas entre as escamas da cutícula e são difíceis de remover completamente, podendo causar mau cheiro após alguns dias. O benefício real é temporário e superficial, não diferente de qualquer outro umectante. A 18ª prática é o uso de protetor térmico antes do calor. O veredicto é inequivocamente positivo e bem fundamentado. O calor acima de 150 graus causa dano irreversível às proteínas da queratina, especificamente a desnaturação das pontes de sulfeto que constituem a estrutura do córtex capilar. Isso foi demonstrado por calorimetria diferencial de varredura em múltiplos estudos. Protetores térmicos formam uma barreira física e redistribuem o calor de forma mais uniforme, reduzindo a temperatura máxima a qual o fio é exposto. Isso não é marketing. É física do calor. A questão não é se usar protetor térmico, mas qual formulação tem maior eficácia real, o que varia significativamente entre produtos. A 19ª prática é a suplementação de biotina para crescimento capilar. O veredicto é muito mais limitado do que a popularidade da prática sugere. A biotina é um cofator essencial para enzimas carboxilases envolvidas na síntese de ácidos graxos e no metabolismo de aminoácidos. A deficiência de biotina causa queda de cabelo, afinamento dos fios e alterações unguiais, e isso está bem documentado. O que está muito menos documentado é o efeito da suplementação de biotina em pessoas que não têm deficiência de biotina, que é a grande maioria das pessoas que compram suplementos de biotina. A deficiência real de biotina é rara em pessoas com alimentação variada porque a biotina é encontrada em ovos, nozes, sementes e vegetais e também é produzida pela microbiota intestinal. Suplementar biotina em doses elevadas sem deficiência documentada tem evidência de benefício muito fraca. Além disso, a suplementação de biotina em doses altas interfere com exames laboratoriais de tireoide e função cardíaca, um efeito colateral real que poucos fabricantes de suplementos mencionam. A 20ª prática é a aplicação de óleo essencial de menta piperita no couro cabeludo. O veredicto é positivo e conta com um dos estudos mais bem desenhados nessa área. Uma pesquisa publicada em 2014 no periódico Toxicological Research comparou 4 grupos de camundongos tratados com salina, jojoba, minoxidil 3% e óleo de menta 3%, avaliando o crescimento capilar por 4 semanas. O grupo tratado com óleo de menta mostrou o maior crescimento de todos os grupos, incluindo o minoxidil, e a análise histológica mostrou aumento na profundidade folicular e na espessura da derme. O mecanismo proposto é a ação vasodilatadora do mentol sobre os capilares do couro cabeludo. A limitação é que o estudo foi em animais, e estudos em animais não traduzem automaticamente para humanos. Estudos em humanos com metodologia robusta ainda são necessários. Mas o sinal é suficientemente interessante para justificar a atenção. A 21ª prática é o hábito de não esfregar o cabelo com a toalha após a lavagem.
O veredicto é positivo e mecanicamente óbvio. A toalha de algodão tem fibras que, quando atritadas contra o fio molhado, levantam as escamas da cutícula que estão parcialmente abertas pela umidade, criam um emaranhamento e causam quebra mecânica, especialmente nas pontas. Pressionar suavemente o excesso de água com a toalha, ou usar uma camiseta de algodão macio ou toalha de microfibra que tem menor coeficiente de atrito, reduz o dano mecânico no momento em que o fio está mais vulnerável. Esta é uma das mudanças com impacto mais imediato e mais perceptível sem nenhum custo adicional. A 22ª prática é consumir ômega 3 para a saúde capilar. O veredicto é positivo com evidência de qualidade razoável. Um estudo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology em 2015 com 120 mulheres com queda de cabelo difusa mostrou redução da queda e aumento da densidade capilar após 6 meses de suplementação com ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 combinados com antioxidantes. Os ácidos graxos ômega 3 modulam a síntese de eicosanoides e reduzem marcadores de inflamação sistêmica, e a inflamação crônica de baixo grau é um dos fatores que comprometem o microambiente folicular. O estudo tem limitações metodológicas, mas o mecanismo é biologicamente sólido e os benefícios sistêmicos do ômega 3 para a saúde cardiovascular e inflamação estão muito bem estabelecidos independentemente do cabelo. A 23ª prática é o hábito de não amarrar o cabelo com elástico de borracha. O veredicto é inequivocamente positivo. A pressão localizada e repetida de um elástico de borracha sobre os mesmos fios, nos mesmos pontos, várias vezes por dia, causa quebra mecânica progressiva. Isso é demonstrável por microscopia sem necessidade de ensaio clínico. A preferência por tiras de tecido macio, elásticos cobertos por tecido, grampos de polpa ou tranças frouxas que distribuem a tensão sobre maior número de fios é uma mudança com impacto real sobre a integridade mecânica do fio. A 24ª prática é o aloe vera fresco como hidratante do couro cabeludo. O veredicto é positivo com mecanismo bem estabelecido. O gel de aloe vera contém a semanana, um polissacarídeo com propriedades umectantes e anti-inflamatórias documentadas, além de enzimas proteolíticas que auxiliam na remoção de células mortas da superfície do couro cabeludo. Um estudo publicado no Journal of Chemical and Pharmaceutical Research demonstrou atividade anti-inflamatória do extrato de aloe vera comparável a corticosteroide tópico suave em modelo de inflamação cutânea. A forma fresca, diretamente da folha, contém os compostos ativos em maior concentração do que géis industrializados que frequentemente contêm água como o primeiro ingrediente e concentrações mínimas de aloe real. A 25ª e última prática é a consistência de rotina a longo prazo, independentemente do método. O veredicto é o mais bem estabelecido de todos e o menos glamouroso. O ciclo capilar humano dura entre 2 e 6 anos na fase de crescimento. Qualquer intervenção que afete positivamente o microambiente folicular vai produzir resultado visível no fio apenas após meses de prática consistente, que é o tempo necessário para que o fio influenciado pelas mudanças feitas hoje cresça o suficiente para ser percebido. Estudos sobre abandono de rotinas capilares mostram consistentemente que a descontinuidade é a causa mais comum de resultados insatisfatórios, independentemente da qualidade da intervenção. A consistência não é um ingrediente. É a condição sem a qual nenhum ingrediente funciona no tempo em que o cabelo precisa para responder. O cabelo não responde a entusiasmo. Responde à bioquímica aplicada de forma consistente ao longo do tempo que a biologia exige. Isso é menos empolgante do que um título em maiúsculas. É mais verdadeiro do que qualquer lista de técnicas banidas. E é o único enquadramento honesto dentro do qual qualquer prática, seja ela milenar ou recém-estudada, pode ser adotada com expectativa realista de resultado. Qual dessas práticas você já usa e qual vai reavaliar? Escreve nos comentários. Continue curando. Aviso importante: as informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educacional e informativo, baseadas em revisão de literatura científica publicamente disponível. Elas não constituem diagnóstico médico nem substituem a avaliação de um dermatologista, médico ou nutricionista qualificado. Resultados individuais variam significativamente conforme fatores genéticos, hormonais e de saúde sistêmica. A menção a estudos científicos reflete o estado da evidência disponível no momento da produção deste conteúdo e não implica endosso ou garantia de resultado.
Em caso de queda capilar intensa, súbita ou acompanhada de outros sintomas, consulte um médico.